O caso que deu reviravolta em Pontes Lacerda pela gravidade foi o caso da criança Mariá, de apenas 6 meses de idade, que supostamente havia sido estuprada pelo padrasto. Claro que deixou todo mundo revoltado, o Brasil numa situação revoltada com esta notícia. Mas depois de um laudo técnico da equipe da Politec, foi constatado que a criança não sofreu nenhuma lesão, supostamente de estupro. Aí as pessoas começaram na rede social se perguntar, mas o que está acontecendo? De fato, o que aconteceu? Bom, o caso da pequena Mariá foi descartado. Não teve nenhuma participação desse padrasto, né, em relação a esse suposto estupro que nós noticiamos. Mas, segundo a Polícia Judiciária Civil, a criança de 7 anos de idade havia sido sim molestada pelo padrasto. E esta investigação está acontecendo, está em 80%, 90% da conclusão. Portanto, o suposto estuprador continua preso aqui na delegacia. Naquele momento, pelo histórico de comportamento do suspeito, além disso, pelo histórico de agressão e pelo histórico de relacionamento dele com crianças, naquele cenário, foi necessário o deferimento da prisão para ele se afastar daquele contexto. A Politec trouxe para a gente um laudo pericial afirmando que não houve a violação do ímen da criança, né, da garota de 6 meses, mas foi inconclusivo com relação à prática de outros atos libidinosos. Então, pela perícia realizada na criança, a gente não conseguiu constatar e confirmar a prática do crime. Só que quando o Conselho Tutelar trouxe essa notícia para a gente, nós buscamos todas as possibilidades de angariar e trazer os maiores números de provas, a maior quantidade de elemento possível, porque era uma situação de gravidade. A cidade se chocou com tudo aquilo, foi uma notícia que propagou no estado, propagou no Brasil, de uma maneira tão rápida que a gente da Polícia Civil, o Ministério Público, os órgãos aqui do município, precisou agir rapidamente para desmistificar e confirmar outras situações. O inquérito hoje está 80% a 90% concluído e a Polícia Civil conseguiu confirmar a prática de estupro, tendo como vítima a outra garota de 7 anos. Ele tinha um interesse, sim, de fugir, inclusive ele mencionou que queria fugir com a criança, pegar a criança do hospital e fugir junto com a mãe. Então, graças ao trabalho em conjunto das instituições aqui no município, a gente conseguiu rapidamente a decisão judicial e o cumprimento da prisão, que inclusive no momento ele também tentou fugir dos policiais. E o delegado Marlon afirma que agora inicia uma investigação para saber se a mãe tem participação, será conivente com esta situação praticada pelo seu esposo. Agora a investigação caminha para a parte final no sentido de atribuir ou não certa participação à mãe. Então a investigação está em curso, na fase final, e resta apenas constatar esse ponto da investigação para a gente encerrar e encaminhar para o Ministério Público, que vai decidir se oferece a denúncia ou se pede arquivamento, para deliberar sobre o caso. Até o fim desta investigação, o homem continua preso aos cuidados da Justiça. Continua sim, a prisão temporária ela foi decretada pelo prazo de 30 dias, é o prazo necessário para a gente encerrar toda a apuração dos fatos, e até lá ele permanece preso. No final desse prazo a gente encaminha o inquérito para o promotor, que vai deliberar a respeito de pedido de manutenção da prisão ou não, e o juiz vai deferir ou não.